Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse é o oitavo vídeo da nossa série 31 dias, 31 vídeos sobre Exocad. E eu adiantei um pouquinho, eu admito. Ahn, não era para ser agora. Eu ia falar primeiro sobre a coroa, sobre implante e a fixa sobre implante, mas eu decidi dar sequência primeiramente na placa mio-relaxante. E daí o outro, eu vou fazer depois. Vai ser o próximo, eu só decidi adiantar esse vídeo mesmo, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu já deixei a nossa tela pronta e algumas observações quando a gente vai fazer uma placa. Eu vou tentar explicar da forma mais resumida possível, tá? Mas de uma forma que vocês de fato consigam fazer. Eu sempre recomendo que vocês vão para livros de apoio, que vocês façam cursos específicos, se essa é a sua vontade, se tem vontade de se especializar nisso, se você faz de fato muita placa no consultório, no laboratório. Eu aqui vou mostrar mais ou menos da forma que eu faço, tá? Hoje em dia eu não faço acrílico, não fazemos nada de acrílico. Então, as minhas placas, elas são basicamente ou placas impressas numa impressora 3D, ou são placas fresadas. E sim, há diferença entre elas. A diferença mecânica e a diferença de um pouquinho de resistência. Mas ambas são placas ótimas, só que a gente tem que ver a recomendação para cada paciente. Não é só decidir, eu quero fazer impressa e eu quero fazer fresada. Não é assim que funciona. Mas, basicamente, então, aqui nós vemos que a gente colocou a arcada que a gente vai querer fazer essa placa, né? Então, coloquei aqui no 17 até o 27. Eu poderia muito bem ter colocado só um elemento, mas eu gosto de preencher, tá bom? Se eu colocar só um elemento, não faria a mínima diferença, tá? Mas, então, quando a gente coloca para fazer a placa de mordida, aqui a gente tem algumas observações. Como eu já coloquei aqui, não vai aparecer, mas, basicamente, eu coloquei ela aqui para impressão 3D. Mas se eu quisesse fazer ela fresada, eu colocaria em acrílico PMMA, que daí o software vai entender que eu tô fazendo essa peça para ser fresada. E quando eu dou um OK, vai aparecer duas mensagens. Aparelho de arcada única ou a arcada é dupla. Para que isso? Que daí o próprio software ele vai preencher isso é só no 3.2. No 3.1, se eu não me engano, não fazia isso, no 3.2 no 3.0 também não. Mas ele vai preencher automaticamente os elementos que você vai fazer a placa. Se eu tivesse colocado como duas arcadas ali, ele ia planejar a superior e a inferior, tá bom? Então aqui tá como dois modelos em oclusão, no caso, porque se esses arquivos eles foram enviados, a gente vai colocar como moldagem digital. Não vou fazer o modelo agora. Eu vou deixar para fazer o modelo, como eu disse no vídeo anterior, e em outro vídeo, em que eu vou fazer vários modelos diferentes para a confecção do dia a dia, tá bom? Vamos lá. Vamos esperar carregar um pouquinho. E é isso. Área de trabalho, placa meio relaxante. Tá pedindo a nossa maxila e a nossa mandíbula. Aqui, vamos dar um seguir. Não vou explicar novamente a parte de orientação, isso tem nos outros vídeos. Segmentação da placa. Não vou mexer isso aqui, talvez em outro momento eu explique a respeito, mas para mim não serve nesse momento. E um editor de dados. Muito importante que, se você tiver uma placa como esta, que tem um monte dessas malhas excedentes, é importantíssimo que você retire essas malhas, tá bom? Porque isso aqui
pode dar alguma interferência na hora da gente fazer a oclusão, tá bom? E não custa limpar, né, pessoal? Não tem por que a gente deixar um modelo feio. Então a gente vem aqui, limpa essas malhas. Ah, não quero limpar as malhas. Se você tiver algum problema de oclusão, de que o software tá te dizendo, ah, tem uma malha de, sei lá, um ponto, alguma coisa interferindo. Provavelmente é alguma malha dessas aqui que ficou sobreposta. Então você tem que vir aqui e tem que limpar isso aqui antes de fazer o aumento de DVO ou de colocar no articulador virtual, tá bom? Como vocês podem ver aqui, o dentista ele já me mandou com a DVO pré-definida. Aqui, ó. A DVO que ele gostaria. Só que tem um porém. A gente tem que ver se de fato essa DVO é suficiente para a gente confeccionar a nossa placa, tá? Não adianta ele mandar com uma DVO pré-estabelecida, mas a gente não ter espaço suficiente para a confecção dessa placa. A gente vai ter que fazer o quê, então? A gente vai pegar o menor espaço oclusal. Geralmente, esse menor espaço oclusal fica entre os molares, ó, e a gente tem que definir isso. 1,3 é muito pouco para te fazer uma placa. Em geral, nessa parte oclusal, oclusal de posteriores, eu deixo no mínimo 2 milímetros. Não tem problema de quebrar, não vai ter problema de ficar muito fina. E independente se vai ficar grossa, vocês têm que pensar assim: não é que ela vai ficar grossa, ela vai ficar do tamanho que ela tem que ficar para ela ser funcional, para que ela não quebre futuramente. Ó, aqui ficou um pedacinho ainda, ó. Tá vendo? Vamos tirar isso aqui. A placa tem que ser funcional, gente. Ela não tem que ser bonita. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para que a pessoa que tem bruxismo, a pessoa que tem algum desvio, ela possa utilizar isso aí e ela sirva como tratamento. Uma placa feita a esmo é só um pedaço de plástico, um pedaço de acrílico, certo? Então, a parte importante aqui que a gente tem que definir é que a gente tem que colocar essa placa numa orientação de vista axial oclusal. Mas como assim? A gente tem que colocar essa placa de uma forma que a gente enxergue as incisais, enxergue um pouco da vestibular, mas que aqui, ó, isso aqui é tudo retenção. A gente não pode deixar a nossa placa assim. Porque quando a gente coloca ela dessa forma, correto? A gente não coloca ela assim, tipo, assim. A gente coloca ela assim, pra cima. Então, a gente tem que pensar no formato que isso vai ficar. Quando a gente colocar, ó, a gente tem que colocar uma placa que entre assim. Então, é basicamente dessa forma que a gente vai orientar essa nossa arcada. Definir a inserção, ó. Vocês viram que já modificou. Isso aqui é a área de retenção que vai aparecer, tá? Ó, como a gente pode ver aqui, tem áreas de retenção também, ó. E a gente vai aplicar. Que ele vai desenhar, então, a nossa base, certo? Ele demora um pouquinho de fato. E aqui, ó. Aqui a gente tá vendo como ficaria, ó. Por quê? Porque eu orientei para que, ó, eu orientei para que a nossa placa entrasse dessa forma. Se ela entrasse assim, ó, ia ficar uma parede retentiva ali, ó. Entenderam?
você vai orientar ela da melhor forma possível, tá? Para que não fique retentivo, para que você consiga colocar em boca e não tenha que ficar ajustando. No caso aqui, eu vou dar mais uma aliviadinha e vou dar um seguir. Aqui tá me dizendo que eu defini a espessura em 1 milímetro e aqui a espessura oclusal eu deixo em 4, espessura periférica em 2 e 3. Como que eu faço a delimitação dessa placa? O que que faz a placa ter aderência? É basicamente o ponto onde a gente vai delimitar ela. A gente não pode colocar essa placa abaixo do terço cervical, por exemplo. A gente tem que pegar o maior ponto do dente e delimitar ali, porque é justamente, pensa que o nosso dente ele não é reto, pessoal. Ele não é reto. O nosso dente ele faz uma curvinha. Ele tem uma bossinha ali. Ele tem um ponto na mesial que é no, no meio, na verdade, não na mesial, né? Ele tem um ponto no meio que é um pouco maior que faz essa barriguinha. E é justamente ali que a gente tem que colocar. Geralmente vai calhar de vir exatamente no terço médio. Ó, no nosso canino, esse ponto maior, ele fica um pouco mais acima. Eu vou vir só até metade do dente e delimito essa nossa placa. E já vou deixar duas vistas aqui. Ela vai vir assim, ó. Mas por quê? Eu coloquei a suavização em 3. Se eu tivesse colocado a suavização maior, ela viria um pouco mais reta. Mas eu gosto que ela venha assim. Então, aqui, ó, embora ela já esteja na altura pré-definida pelo dentista, ela é pouca. Na minha opinião, pelo que eu já li, pelo que me ensinaram, pelo que eu já estudei a partir dos livros, é muito pouca. Tem que aumentar mais. Teria que ter pelo menos uns 2 milímetros, tá bom? Então, o que que a gente. Primeiro de tudo, o que que a gente faz? Modo Expert e a gente vai colocar no articulador essa placa. Articulador. E aqui eu vou fazer rapidinho. Aqui, ó, pessoal. Vou colocar um plano adicional, porque a nossa arcada não é reta, né? A gente tem uma leve inclinação de côndilo. Então a gente tem que levar em consideração isso. Vou colocar uma média, transparência. Vou subir com isso. E ok. Conservar a distância. Aqui a gente vai. Eu tô usando o A7 Plus, semi-ajustável, então a gente tem que colocar aqui, ó. A gente tem que colocar no ângulo de Bennett e no ângulo condilar o que a gente utiliza no nosso dia a dia, ó. O ângulo de Bennett em 15 e o condilar em 30. Isso é uma média. Como nós não temos essas pré-definições do paciente, a gente faz conforme a média que nos é indicada pela literatura.
Não vou modificar os movimentos de lateroprotrusão, porque já veio neste momento. Eu não vou modificar. Mas eu vou ter que modificar isso aqui posteriormente. Mas basicamente, não tenho como fazer isso agora, porque a gente já veio com um aumento de dimensão, né? Aqui, eu vou aumentar um pouco essa DVO. Vamos chegar em 2. Ó, até passei. Vamos diminuir. Suficiente. Só que aqui eu fiz errado, né? Sedação de arcada. O que movimenta não é a maxila, o que movimenta é a mandíbula. Então a gente tem que movimentar o inferior. Vamos dar um ok. Vamos tirar essa vista transversal. Aqui, recalcular a simulação do articulador. Eu já vou deixar isso aqui pronto para quando eu finalizar ali a placa, depois dos ajustes, a gente vai fazer. Vamos escolher os dentes que são influentes para a gente fazer a nossa, opa, para a gente fazer a nossa guia. E aqui a gente tem que ver quem que participa da lateroprotrusão. Dá um ok. A gente não vai reiniciar agora porque a gente não ajustou, né? Então, vamos para a parte de ajustes. Modular exterior da placa. Não vou me atentar em deixar a placa muito bonita, tá, pessoal? Não é o objetivo, mas eu vou deixar ela funcional. Mas quando vocês fizerem, vocês têm que deixar essa placa lisa, né? Não pode me deixar com esses relevos. Ah, quero diminuir um pouco, achei que ficou muito grande essa limitação. Vem aqui, ó. Mantenha a base limite fixo. Chega vocês dois. Meus gatos estão brigando. Mantenha a base limite fixo, ó. E isso aí. Aqui, ó. Sempre deixa ativado, tá, gente? Aqui eu tô literalmente só suavizando um pouquinho. Aqui. Ó, quando a gente coloca o antagonista, eu gosto de utilizar isso, o antagonista transparente, para ver exatamente onde é que estão os pontos de toque. E eu faço de uma forma bem manual, tá, pessoal? Tem gente que faz de um jeito um pouco mais automático. Não tem o mínimo problema. Eu, Jennifer, gosto de fazer assim. Se alguém quiser fazer de outra forma, aprender de outra forma, o que for melhor e mais prático para vocês. Mas, ó, basicamente eu já deixei alguns pontos certinhos. Aqui a gente vê que tá bem alto, ó. Eu vou deixar assim por enquanto. Aqui a gente vê que tá sobrepassando, ó. Justamente por quê? Porque eu não defini o, qual que é a lateralidade e qual que é a protrusão da paciente. Mas aqui a gente vê, ó.
que essa nossa placa, ela já tem um formatinho. Aqui. Vou deixar esses pontos aqui um pouco mais fortes para acompanhar o outro lado. Vou fazer o primeiro ajuste para vocês verem de fato como acontece. Como a gente já definiu isso aqui, ó, já escolhemos os dentes, é só reiniciar a simulação do movimento. E voilá, desapareceu grande parte dos pontos. Por quê? Porque o software ajustou ele pra gente. A gente definiu o que que seriam os pontos de lateral protrusão e ele já fez para nós, ó. Daí quando a gente passa aqui, ó, a gente vê que os pontos estão ali de fato, só foram aliviados. E aqui quando a gente faz a protrusão, lembrando que o que faz protrusão são os dentes anteriores, os centrais. Os laterais não fazem. Não faz nem sentido eles fazerem, tá bom? Mas em alguns casos vai fazer sim, tá bom? Lateralidade esquerda, ó. Aqui a gente pode ajustar um pouquinho, que tá pegando levemente no dente do lado. E a lateralidade direita, ó. Máxima, máxima intercuspidação. Uma placa funcional. É assim que, é assim que ela deve ser feita, ó. Claro, depois você vai ajustar ela, vai alisar um pouquinho mais, mas basicamente é assim que uma placa deve ser feita. Ó, você vê que ela tá tocando nos pontos aqui, a gente pode até dar uma oclusão estática para sair, ó, e ficamos só com os pontinhos. Você vai vir aqui, vai alisar um pouquinho mais, vai deixar ela um pouco melhor, mas basicamente é isso, é assim que se faz uma, uma placa meio relaxante. Certo, pessoal? Então, não vou fazer a partir do modelo, isso vai ficar para próximo e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar.